Convidamos o ilustríssimo senhor, capitão de mar e guerra, Átila Alain Coury, representante da diretoria de Portos e Costas, para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos. Em nome da diretoria de Portos e Costas, eu gostaria de agradecer o convite ao Clube Naval de participar desse painel. O meu recado é rápido. Eu vou tentar focar aqui nas atividades principais que preocupam a autoridade marítima, que basicamente é o foco na segurança da navegação. Segurança da navegação, fazendo um pequeno resumo enquanto ele coloca ali os slides, é se preocupar aí com a operação das embarcações envolvidas no descomissionamento, na plotagem das estruturas remanescentes e, se precisar, avaliar algum projeto de balizamento para sinalizar o que ficou embaixo d'água. Tá? O Dr. Mauro falou em um filme de 7 minutos sobre descomissionamento. Eu coloquei ali dentro da pastinha da minha apresentação. Tem 7 minutos. É um filme interessante lá de um descomissionamento real ocorrido no Mar do Norte. Eu vou seguir esses tópicos aqui. Alguns eu vou pular porque foram objeto de abordagem aí do IBAMA e do Edson pela ANP. Vou seguir esse sumário, considerações iniciais, legislação básica, descomissionamento sob a ótica da ANB, casos concretos e algumas conclusões. Bom, isso aí é um painel é um extrato do que está na nossa página da DPC, um somatório do que existe de plataformas fixas e móveis. Naquele endereço ali, a gente consegue ter essa visão aqui de cada plataforma, é só um extrato, tá? São várias páginas, cada plataforma fixa e cada plataforma móvel está com o status acompanhado ali pela DPC. Não quer dizer ali nas observações, se por acaso alguma estiver fora de operação, que é a que vai ser descomissionada. Está fora de operação por motivos diversos, tá? Esse é o acompanhamento que a gente faz. E isso é importante porque é foco do acompanhamento dos nossos inspetores navais que vão sistematicamente a bordo das plataformas fixas e das plataformas móveis, que são embarcações. Bom, todo mundo falou aqui do que é de descomissionamento. Eu achei essa definição aqui a mais interessante para um estudo acadêmico. É lógico que o Edson vai colocar alguma coisa de definição formal lá na resolução. Eu achei esse livro aqui, que eu recomendo a leitura, trouxe uma cópia aqui para quem quiser ver depois. Mas descomissionamento é isso aqui, pode ser descrito como um processo complexo que ocorre no final da vida útil das instalações de exploração e produção de petróleo e gás. No nosso caso, a gente tem que dividir o que vai ser descomissionado, plataforma fixa ou embarcações. Dependendo do tipo de plataforma, diversas ações vão ser tomadas. E, como todo mundo falou aqui, inclusive o Edson e o Bruno, o que gera, os motivos que geram os descomissionamentos são esses aqui. Como a gente teve juntos, eu, o Bruno e o Edson, no Reino Unido, aprendendo algumas coisas, acho que foi bastante salientado aqui que o descomissionamento tem que ser previsto desde o início do projeto de instalação da plataforma. Não pode ser esquecido. A maioria dos problemas hoje em dia ocorre porque a retirada, o desmantelamento da plataforma não foi previsto lá no início da sua instalação e da licença. Lá no Reino Unido, eles têm esse gráfico e o corte da produção lá pode indicar para eles que o descomissionamento pode ser também uma grande empresa de petróleo, como a Shell, a Total, passando aquele campo que deixa de ser interessante para ele, para firmas menores, para empresas menores, que com alguma técnica química, alguma técnica de produção de petróleo, consegue, para o nível econômico daquela empresa, dar uma sobrevida naquele campo, explorar alguma coisa. O perigo está que, enquanto é uma empresa grande, há garantias financeiras que aquele campo vai ser monitorado durante toda a sua vida, inclusive depois do descomissionamento. Como uma empresa pequena, eles têm que exigir algum tipo de garantia financeira para isso não atrapalhar o descomissionamento. Bom, esses também foram alguns conhecimentos obtidos no Reino Unido, mas isso aqui a gente já
o Edson e o Bruno já falaram. Uma das principais preocupações é o gerenciamento aqui dos NORBs, né? Em 2016, no Reino Unido, só existia um estaleiro capaz de lidar com o desmantelamento de instalações e cuidar de resíduos radioativos. Então, isso é um problema que pode ocorrer aqui para a gente tem que tomar alguma medida para, se caso for desmantelado aqui no Brasil, né? E outra grande preocupação é o gerenciamento de espécies bioinvasoras. No nosso caso aqui é o coral-sol. A gente também tem que saber se alguma plataforma vier a ser desmanchada aqui em estaleiro nacional, o que fazer. No nosso caso, por incrível que pareça, é um pouco mais simples. A maioria das nossas embarcações, que são plataformas, são de bandeira estrangeira. Então, ao final da vida útil, muito provavelmente, no descomissionamento, elas vão voltar para os seus países de origem, tá? Não devem voltar para o território brasileiro. Bom, como já foi mencionado, nós formamos um GT entre Marinha, IBAMA e ANP. Não foi produzido nenhum documento formal de formação do grupo, digamos assim. A gente interagiu de maneira quase que voluntária, a gente se reúne rotineiramente. Isso é um fruto positivo aí dos projetos de descomissionamento. Houve uma interação entre esses três órgãos, todo mundo se entende muito bem, todo mundo se reúne quase que regularmente. O próximo passo, como o Edson falou, é colocar a nova resolução em consulta pública, os três órgãos assinarem uma nota técnica dizendo quem foram os participantes e por que a gente resolveu revisar a resolução. Muito bem. Propósito do GT é esse aqui: revisar a resolução, discutir e harmonizar programas de descomissionamento chamado PDI. Esses PDIs, atualmente, eles estão sendo, quando possível, a gente convoca a Petrobras apresenta a UMA os projetos de descomissionamento, tanto para o ANP, para o IBAMA e para a Marinha. A Marinha, através da DPC, está concentrando as ações dentro da AMB. A gente não está a DPC está concentrando as ações, está desdobrando as ações para as capitanias dos portos para tomar providências necessárias para aquele descomissionamento, ou então acionando a DHN e o Centro de Sinalização Náutica. Falar um pouquinho sobre legislação básica. Tudo começa na IMO, né? E depois vem descendo aqui para a nossa legislação interna, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, seu regulamento, as nossas normas da Autoridade Marítima e as normas das capitanias dos portos, delegacias e agências. Toda essa história começa lá na Convenção da Jamaica. Lá ela já prevê que as instalações ou estruturas abandonadas ou inutilizadas devem ser retiradas a fim de garantir a segurança da navegação. Então, a historinha aqui da segurança da navegação começa lá na Convenção da Jamaica. Aí vem para a resolução que o Bruno citou, a Alfa 672, de 1989, ela já reconhece aqui, a IMO já reconhece nessa resolução que cada projeto de descomissionamento tem que ser tratado caso a caso. Não pode ter uma mesma receita de bolo para cada um dos casos apresentados para esses três órgãos. Bom, a resolução também prevê que a gente tem que avaliar qualquer efeito potencial sobre segurança da navegação, sobre o meio ambiente marinho, os custos técnicos, a viabilidade técnica e econômica e a determinação de um novo uso ou outra justificativa para aquelas estruturas que vão ficar lá no leito do mar. O nosso envolvimento aqui, voltando um pouquinho com a LESTA prevê o que é embarcação e prevê o que é plataforma. Então, a gente tem que cuidar tanto de plataforma como das embarcações que são consideradas plataforma, sempre com vistas a garantir a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da navegação e a prevenção da poluição. Esse é o nosso envolvimento com o caso. Segurança da navegação está definido numa norma, como na nossa norma 11, como está aqui escrito, não vou ler. E um dos aspectos avaliados na segurança da navegação é saber se as estruturas que vão permanecer no mar deverão ser cartografadas
ou se aquele arranjo submarino deverá ser enviado para, pelo menos, ficar em arquivo no Centro de Hidrografia da Marinha. E dependendo da lâmina d'água que sobrar entre a estrutura e a superfície do mar, realizar algum tipo de sinalização náutica. Bom, de uma maneira geral, tudo que envolve descomissionamento de plataformas de petróleo está direto ou indiretamente já previsto em alguma dessas normas aqui da Autoridade Marítima. 5 da DPC e 1 da DHN. A primeira diz respeito à operação de embarcações em mar aberto, que se eu vou descomissionar uma plataforma, que embarcação vai estar operando, o que vai estar fazendo, quais são os critérios de segurança a seguir. Se a gente estiver falando que está admitindo mais embarcações em águas jurisdicionais brasileiras e estrangeiras para dar conta daquele descomissionamento, a gente está falando de Norman 4. Se a gente, por acaso, um dia considerar alijamento seguindo os preceitos da London Convention, a gente também já tem a Norman 7. Ou qualquer tipo de operação em águas jurisdicionais brasileiras, por exemplo, se eu estou despachando uma FPSO que está sendo descomissionada para o seu país de origem, ela tem que cumprir procedimentos de despacho previstos nessa norma. Ou então, se ela vai sair daqui desativada, ela tem que cumprir procedimentos de segurança para ser rebocada até chegar no país de origem, certo? Se ela estiver saindo como casco desativado também, a gente tem que cumprir a Convenção da Basileia, com a ajuda do IBAMA, informar ao país de destino daquela plataforma que está chegando provavelmente um casco desativado para corte. A Norman 11 mencionada aqui é a Norman de obra. Quando eu instalo uma plataforma no local de produção e operação dela, eu estou tratando de uma obra em águas jurisdicionais brasileiras. Então, o descomissionamento dela é também um caso de uma obra realizada ao contrário. Depois de ser publicada a resolução, é muito provável que a gente avalie a inclusão de algum tópico aqui nessa Norman aqui. Se a gente estiver falando de Norman 15, se a gente estiver desmantelando alguma plataforma, pode ter operação com mergulhadores e isso segue a Norman 15. E se a gente estiver falando de necessidade de sinalizar alguma estrutura remanescente no local, a gente está falando da Norman 17 de auxílios à navegação da DHN. Descomissionamento sob a ótica da MB, todo mundo já falou sobre esses aspectos aqui, impacto social, meio ambiente, econômico, preparo de pessoal, e a gente está preocupado com a segurança da navegação. Isso aqui eu já falei, a gente tem que saber de que plataforma a gente está falando, se é fixa ou móvel, qual é o tipo dela. Dependendo do que se vai fazer, a gente vai tentar encaixar as medidas de prevenção e segurança numa daquelas normas que eu citei, né? Por exemplo, Norman 8 para despachar uma FPSO cumprindo a Convenção da Basileia. Se for alijar alguma parte ou alguma embarcação, cumprir a Norman 7 cumprindo a London Convention, tá ok? Outros aspectos avaliados pela AMB, se fosse tratar de uma embarcação estrangeira indo embora, tem que cancelar o atestado de inscrição temporária dela que ela obteve quando foi admitida no Brasil. Qual a destinação? Se é alienação, se é desmanche, qual é a preocupação que eu tenho que ter com o meio ambiente? Vou trazer ela para a terra, tem que corar o sol. Vou mandar para outro país para ser desmanchada, tem o cumprimento da Convenção da Basileia. Se for, tem que avisar a Receita Federal, porque está reexportando um bem para o seu país de destino. Se for caso de alijamento, que a princípio está proibido pela nova resolução, tem que cumprir a Norman 7, ouvindo o IBAMA prioritariamente. Outros aspectos, segurança do pessoal, como garantir? O senhor Mauro falou aqui de alguns tipos de descomissionamento, né? Ele falou aqui de retirada pedaço a pedaço. Quando se retira de pedaço a pedaço, a gente compromete a segurança do pessoal, porque a bordo vai ter que permanecer pessoal, e permanecendo pessoal a bordo, a gente tem que garantir que esse pessoal pode ser resgatado e abandonar a plataforma em caso de algum tipo de emergência.
e a bordo da embarcação tem que ficar operando todo o sistema de segurança, inclusive de combate a incêndio. Então, cada caso é um caso, tem vários tipos de desmantelamento. O filme que eu deixei aqui como arquivo é do navio Pioneer Spirit rebocando, retirando o topside da plataforma de uma vez só, é bastante interessante. E a gente tem que se preocupar com toda essa gama aqui de preocupações, né, de medidas, planos para evacuação, tempo de permanência das embarcações, manter material de combate a incêndio, alojamento do pessoal que vai ficar a bordo. Bom, isso aqui era o que estava previsto na resolução antiga, a gente está tentando simplificar. Basicamente, qualquer estrutura que ficar deixando uma lâmina d'água menor que 55 metros, provavelmente a gente vai exigir algum tipo de balizamento, tá ok? Esse arranjo submarino aqui, a gente considera na Marinha como se fosse algum tipo de obstrução submarina para efeito de notação náutica. Se a gente for tentar representar isso aqui numa carta náutica de grande escala, talvez a gente não consiga representar todos os equipamentos, mas fica a planta, pelo menos arquivada no Centro de Hidrografia da Marinha, e na carta a gente tenta botar pelo menos um ponto lá, dizendo que ali existe alguma coisa, que ficou alguma coisa naquele lugar. Por exemplo, se algum dia alguém quiser lançar um cabo, fazer outra obra nessa localidade, sabe que ali tem que tomar cuidado, porque tem alguma coisa no fundo do mar. Bom, isso aqui é mais ou menos um resumo do que a gente está tratando com o Edson, né, na resolução da ANP. A princípio tudo sai, o que não sair tem que deixar uma lâmina d'água livre de 55 metros, tá ok? E a gente tem que avaliar a necessidade de cartografar e sinalizar. Esse é o grande resumo aqui desse slide. Caso concreto de descomissionamento, já foi mencionado aqui pelo Dr. Mauro. Amanhã a gente está mandando um oficial lá da Capitania dos Portos do Espírito Santo, nessa reunião do Ministério Público, provavelmente é para pedir para deixar alguma coisa lá no lugar, coisa que não estava previsto inicialmente, tá certo? São 3 plataformas, que não dá para ver direito, mas elas estão muito próximas de terra, e a profundidade aqui, a lâmina d'água é de 19 metros. Quer dizer, qualquer coisa que resolverem deixar ali, a gente vai ter que mandar sinalizar, se for o caso, né? Mas vai ter que reestudar tudo de novo, se tiver alguma determinação oriunda aí da Justiça ou do Ministério Público, tá ok? No caso aqui, outro plano de descomissionamento que a gente está avaliando é a FPSO Rio de Janeiro, já foi avaliado pela DPC. Aqui a localização dela, ela está numa profundidade alta, mais de 1.000 metros, não há necessidade de sinalização náutica. A gente está avaliando aqui como é que vai registrar o que vai ficar de remanescente de duto, árvore de Natal, poço. Então a gente deve enviar alguma sugestão lá para a Petrobras e para a ANP. Ela deve ir embora cumprindo os preceitos da Norma 8 que eu falei. A gente vai publicar em aviso aos navegantes. Vai ter que, em algum momento, fazer uma inspeção a bordo para saber se ela tem segurança para se deslocar até o seu país de origem e fazer a plotagem disso aqui na Carta Náutica. Bom, como conclusão, deixo aqui o meu muito obrigado, dizer que reforçar aí que como fruto positivo dessa junção de esforços aí entre o IBAMA, a Marinha e a ANP, está nascendo uma nova resolução que vai ser o marco regulatório aí para o descomissionamento de plataforma de petróleo. Obrigado. Obrigado, Obrigado.